Tá? Vou fazer o que para aparecer lá para depois colocar no YouTube também, aparecendo também. Justo. Então, para fechar, a ideia é que a gente mostrasse as lâminas que são independentes da apostila, uma ideia geral do que é preciso fazer para você trabalhar no clima organizacional. A apostila é um manual que você pode fazer uma implantação. As técnicas, elas são fáceis, elas são simples, é um formulário que você tabula depois. A maior dificuldade é o que exatamente ela falou muito bem ali, dificuldade de lidar com as pessoas, lidar com as expectativas das pessoas, o que elas querem, o que elas sonham. E aí, às vezes você tem um plano legal de cargos, salários, você tem um modelo de gestão muito bom, mas às vezes não atende os sonhos, as expectativas das pessoas. Um percentual das pessoas, elas têm sonhos mais elevados, e às vezes elas não se conformam com aquele feijãozinho com arroz no dia a dia. Tem gente que adora. Como é que a rotina nos protege? Como é que é boa rotina você ir? Eu gostava, por exemplo, eu me sentia protegido no banco, porque eu chegava lá, ficava aquelas horas ali, e dentro você não gasta, né? Você não tem assédio de pessoas que vendem as coisas, você não tem tentações de gastar, você fica protegido, tem a resguarda, tudo que o banco tem assédio de assalto, mas você tem a proteção. Então a rotina te protege e te acomoda. Não são todas as pessoas assim. As pessoas têm expectativas elevadas, por isso você tem o Eric lá. Se nós vamos tratar do varejo, vamos falar do Maslow. Mas se nós quisermos tratar dessas pessoas da empresa chamada do conhecimento, nós temos que aprofundar mais as teorias. Nós temos que trabalhar com mais profundidade. Então, a nossa ideia é trabalhar o superficial e o aprofundado. Okay? A questão da aplicação, você tem hoje, se você entrar no Google lá e colocar pesquisa de clima, vai aparecer vários sites que fazem online para você. Então não tem que ter trabalho. O que você tem que ter é presença de espírito, tranquilidade e base teórica para poder enfrentar uma empresa e implantar um modelo desse. Porque esse modelo, a pesquisa de clima, o clima organizacional, é o início. Quando você detecta que você tem um clima problemático, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer o clima, a pesquisa do clima é um diagnóstico. Você vai poder trabalhar, o que você vai poder fazer para melhorar, com as limitações econômico-financeiras que a empresa vai ter. Porque se ela falar, eu tenho dinheiro para fazer, eu tenho dinheiro para fazer um plano de cargos salários justo, bacana, né? E que realmente recompense o seu trabalho do dia a dia, os seus sonhos, esteja compatível com aquela expectativa que foi gerada quando a gente contratei, tudo bem. Administrar com dinheiro é fácil. O difícil é quando você tiver. A maioria das empresas que nós vamos trabalhar, a maioria são pequenas e médias. Não quer dizer que não tem a mão por isso, não. Tem empresas pequenas e médias que pagam até melhor que as grandes empresas. Mas aí nós temos que conseguir conciliar dentro de uma honestidade. O grande mal da gente fazer uma pós-graduação, depois do mestrado, depois talvez do doutorado, é que a gente toma consciência de que não são todos os instrumentos que sejam legais e burocráticos que são éticos e morais. Então, às vezes, você aprende uma dinâmica de grupo que anima o grupo, que faz a pessoa ficar maravilhada. Mas é uma coisa de momento. É uma coisa do behaviorismo. É uma coisa que considera o ser humano no adestramento. É aquilo que quer usar aquela experiência de Pavlov lá no início do século XX, quando ele fez com aqueles cães. Ele batia o sino todo dia que ia alimentar os cães. Depois de um mês, só o fato dele bater o sino, os cães já salivavam. Ele descobriu aí o reflexo condicionado, que as empresas querem aplicar nos trabalhadores. Pavlov chegou a ponto de pendurar um ensaio aqui com um catéter no pescoço dos cães, para medir a quantidade de saliva que eles geravam em torno de uma cideira. Isso encantou a administração lá no início do século XX. Eles achavam que eles poderiam tratar com os funcionários esse reflexo condicionado. Eles achavam-se que você poderia fazer isso. E pôde-se fazer e se fez durante algum tempo. E muita gente, como eu falei no caso do Simpson, que tirou o chip e se libertou, né? Eles faziam as pessoas fingirem
que aceitava. Hoje, numa empresa, nós vamos fazer uma brincadeira, não, as pessoas riem, sorriem, mas aquilo não é duradouro, aquilo que você não está conseguindo comprar o coração delas, é uma ilusão pensar nisso. Então, o modelo, sinto muito desiludir algumas pessoas que terão algumas propostas pela frente que não serão muito decorosas. Por quê? Eles querem que você faça os programas de gestão de recursos humanos que não custem dinheiro e que iludam os funcionários. Quando você toma consciência de que isso não é ético, não é correto, não é honesto, você sofre um pouco, porque você passa a limitar o seu raio de ação. É como diz o famoso analfabeto: eu era feliz e não sabia quando eu era ignorante. Porque ele não sofria mais. Ele não sofria, agora ele sofre. A partir do momento que você toma consciência, você passa a sofrer. Por outro lado, você também é mais livre. Né? Você também é mais livre e você preserva a sua sanidade mental. Porque a pessoa que se submete ao sistema montado do jeito que ele está, ao capitalismo selvagem que nós vivemos, pessoas que se submetem, com certeza já tem, como diria o Simão Bacamarte, do alienista, do Machado de Assis, ela tem um grau de loucura, né, passiva de interpretação. Então nós conhecemos, nos angustia conhecer as verdades, mas nós, pelo menos, temos o sentimento de liberdade, temos o sentimento que nós não estamos a serviço de um sistema que está aí para escravizar as pessoas. Okay? Então, recursos humanos é isso, muito mais profundo. Lidar com as carências, lidar com as aspirações das pessoas. Então, eu não tenho um recado fácil e simples. Quando ela me perguntou, eu fiquei bastante perdido. Uma técnica, uma ferramenta que você faça. Não tem. Infelizmente não tem. Você tem que realmente ir lá viver, sofrer, né? Comer aquele sal com aquelas pessoas, para você poder realmente sentir, dividir com elas. E sim, se for para todos crescer, tudo bem. Senão, nós não vamos concordar com isso. Okay? Mas, desejo felicidade a todos, um bom recurso para todos. Né? Se o coordenador me convidar, eu volto para dar outro módulo para vocês, eu gostei de marcar tudo muito simpática. E nós aceleramos bastante, nós não perdemos muito a qualidade, deu para a gente, né, trabalhar direitinho aí. E vou liderá-los porque também sou brasileiro, também trouxe para o Brasil,